Fala pessoal, hoje eu quero mostrar uma partida que eu joguei, outra partida que eu joguei no Shatter Masters. É, Acho que vocês já devem estar enjoados a essa altura, né? Pô, não acaba as partidas desse torneio. Mas mesmo assim, é uma partida que eu acho bem interessante, bem instrutiva, e eu queria explicar, queria usar ela como exemplo de um tema muito importante no xadrez que todo jogador precisa desenvolver, principalmente quem joga torneio. E, bom, antes da gente ir para essa partida, não se esqueça de deixar o like, se você está gostando das análises. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscrever também, divulgar para a galera, para continuar recebendo essas análises aí das minhas partidas desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Essa partida eu joguei na quarta rodada contra o MI peruano Diego Flores Quilhas, do Peru. Ele fez norma de GM, inclusive, no torneio. Na verdade, ele é um jogador muito talentoso, o Diego Flores. Ele já tem as 3 normas de GM, mas foram todas em Sul-Americano, Pan-Americano de categoria, alguma coisa assim, no Sub-20. Então, ele não tem certeza se... Alguém me disse, né, que não tem certeza se as 3 normas valem, tem umas regras ali. Mas, enfim, ele fez norma de GM no Shatter Masters. Tá mais pelo rating agora de GM, né? Mas é um menino super talentoso, super concentrado, com certeza em breve já vai chegar. Eu joguei com ele na quarta rodada de pretas, então sem mais delongas, vamos lá, né? Foi E4. Eu tinha jogado E5 contra o Cubas na primeira rodada, mas nessa já voltei para minha boa e velha Naidorf, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. E o Diego jogou aqui H3, que é um lance que eu esperava. Eu tinha visto na minha preparação que ele jogava essa linha. E aqui eu joguei cavalo C6. É uma variante que tá na moda ultimamente, mas menos jogada do que as principais. Eu acho que a mais jogada de todas, o lance mais de Najdorf aqui é E5, que é o que o Guiri dá no curso dele. Acho que essa é a mais popular. O que eu recomendo no curso da Najdorf é E6, que é um lance que eu joguei durante muitos anos, jogo ainda hoje também, mas hoje eu tento variar um pouco mais, né? No curso de Najdorf, eu recomendo E6 e analisei muito bem as posições, assim, eu confio bastante nessas linhas, eu acho elas bem interessantes contra o H3, mas tem aquilo, né? Quando você vai preparar contra mim na base e olha essa posição, eu tenho, sei lá, 20, 30 partidas com E6. Então esse é o problema do jogador de Nidor, que depois de alguns anos, os seus adversários vão ter muitas partidas suas para preparar em cima das linhas, né? Então, por exemplo, E6 é um lance que eu sabia que ele ia ter visto, e eu tinha muitas partidas nela, nessa jogada, né? Com o E6, nessa linha. Então isso dava muita chance de eu cair em uma preparação. Por isso que é sempre importante você ter 2 ou 3 alternativas para você poder correr, né? Para não ficar tão previsível. Então eu joguei cavalo C6, é um lance que eu testei também recentemente, mas tenho muito menos jogos com cavalo C6. Aqui ele fez G4, que é a ideia do H3, as brancas querem jogar uma espécie de ataque carries ali, na marra, né? E eu joguei G6 aqui. Tem outras formas de jogar também, só que, por exemplo, E6 meio que transpõe para a linha do E6 em algumas ordens, né? Mas é interessante jogar G6 também. Aí ele fez Bispo E3. Ele tinha 2 partidas recentes com Bispo G2. Então, claramente, ele deu uma olhada nessa ordem aqui, né? E aí jogou um negócio diferente, jogou Bispo E3, mas tudo bem. Cavalo por D4. Ele fez Dama por D4. Bispo toma D4 é outro lance possível também. Ele tomou de Dama, que é interessante porque ele já pode rocar grande depois, né? Eu joguei Bispo G7, roque grande. Tem uma outra linha muito interessante aqui com E5, uma partida Cariaquim Shankland numa Copa do Mundo, que o Cariaquim ganha muito bem jogando esse E5. Mas o Diego fez roque grande. E aqui eu joguei B5. Esse lance, eu vi até o vídeo que o Rafael analisou a partida, o Rafael Leitão, no canal dele, ficou bem interessante a análise. E esse lance ele comenta que com certeza estava na minha preparação, porque é uma jogada nova. E de fato, isso aqui ainda era parte da minha preparação. Eu vou até. É até bom, porque eu acho que muita gente assistindo essa partida ficou na dúvida até onde que eu tinha preparado e como que eu errei, né, na posição que surge. Mas sim, isso aqui era a minha preparação, eu já tinha analisado fazia um tempo e eu tava esperando para encaixar, né? O B5 é um lance bem agressivo. Ele tem a ideia de colocar o bispo em B7, claro, e aí ficar com os 2 bispos super ativos, né? O bispo da dragão ali de G7 e o outro bispo em B7. Se eu não me engano, o rock pequeno é recomendado pelo Sheparinov no curso dele da Nightcraft, do Chessable, e é o lance que tem partidas na base também. B5 é uma jogada nova, mas eu imagino que outros jogadores de Nidorf já deviam ter essa linha analisada também, né? O computador dá esse lance, então não chega a ser uma surpresa tão gigante assim. Tem um detalhe tático, né, que faz essa jogada funcionar, porque assim,
E5 parece muito forte agora, por causa da cravada na coluna D, só que as pretas têm um intermediário bem legal, que é bispo B7. Ao mesmo tempo defendendo a dama com a torre, criando um contra-ataque ali em A8, né? Então se é por F6, bispo F6. E aí essa posição já parece favorável para as pretas, né? Tá caindo a torre ali em H1. Mas então aqui o Diego já começou a pensar e percebeu, né, que alguma coisa tinha saído do que ele tinha visto, mas ele seguiu fazendo os lances mais críticos. Ele jogou G5, que é uma ideia boa, porque me obriga a levar o cavalo para H5, né? Tudo bem que o cavalo tá sólido aqui, mas ele fica um pouco fora de jogo. Aí ele jogou dama D2, bispo B7, cavalo D5, outro bom lance, ameaça bispo B6, então eu fiz roque. Agora ele joga bispo E6. Isso aqui pode ficar um pouco desagradável, né, para as pretas, porque o cavalo ali em H5 ele pode trocar a hora que ele quiser e depois, quem sabe, jogar com ou F4, F5 ou bispo D4 mesmo e tentar explorar uma estrutura favorável. Aqui eu joguei E6. Então, eu já não tinha tanta certeza se estava dentro da minha preparação, mas eu tinha um sentimento muito forte de que ainda estava no que eu tinha preparado. E agora ele fez cavalo B6, que é um lance duvidoso. Mas é interessante, o que eu tinha analisado aqui, né? A minha preparação era assim, bispo B6, isso aqui é tudo linha do computador, tá? Dama B8, aí as brancas jogam cavalo E7, cheque, RH8, dama por D6, bispo toma E4, as brancas têm aqui bispo C7, e aí as pretas têm que jogar dama A6, dama A7. Se joga dama B7, só que é pior, porque ele faz torre H1, e depois ele vai jogar dama C5, e é estranho, mas essas peças aqui prendem muito o jogo das pretas e ele tem um torre D7 às vezes chegando. Então é uma coisa engraçada, né? Uma coisa de computador mesmo, mas nisso aqui o branco já tá bem melhor, já tem uma vantagem clara para as brancas nessa posição. Por isso que o certo é jogar dama A7 para tocar ali em F2, se torre H1, dama por F2. E eu acho que é, né? Porque se torre H1, dama F2, bispo H5, dama por C2 é mate, não dá. Então termina com uma repetição, coisa de máquina mesmo. Bispo B6, dama B8, bispo C7. Essa era a linha principal que eu tinha preparado. Porém, eu não tinha feito uma preparação muito cuidadosa, né? Isso é importante. Essa partida acabou me mostrando isso, que eu não tinha preparado do jeito mais correto. Porque cavalo B6 foi um lance que eu analisei também nas minhas linhas. E aí parece uma jogada muito boa, ele ataca a torre em A8 e tá caindo peão em E4. Então, bispo toma E4. E aqui as minhas análises, elas seguiam assim... Torre 1, e agora as brancas jogam, as pretas jogam, em vez de jogar torre B8 e entregar o peão de D6, joga D5 mesmo. Cavalo por A8, dama por A8. E as pretas têm uma compensação excelente pela qualidade, né? Porque eu tenho o par de bispos e especialmente os dois bispos são muito ativos. E além de tudo eu já tenho um peão pela qualidade. Então é muito mais fácil de desenvolver ideias para as pretas. Aqui com torre C8, por exemplo, dama C6, B4 e vai criando pressão em cima do rei branco. Para vocês terem ideia, as brancas já tem que ser bem cuidadosas aqui e ir para uma repetição com bispo D3, bispo F3, bispo E2. Essa é a melhor linha de acordo com a máquina. Porque se ele joga, por exemplo, bispo D4, que parece bem mais útil, né, para trocar o bispo de G7, já leva a torre C8. E aqui já tá ruim pro branco, porque ele não tem um jeito fácil de defender ali em C2, né? C3 vai ficar levando B4 às vezes, tipo E5 e D4, por exemplo, né? C3, E5, bispo aqui D4, parece que ganha já pro preto. E se ele jogar bispo D3, dá para tomar em D4 e ficar com o bispo de casas pretas, que é um monstro, né? Inclusive o cavalo depois pode entrar em jogo por F4, e esse bispo fica sempre muito ativo. Então essa era a variante principal das minhas análises. Porém, quando você está analisando uma abertura, é que se eu não me engano, quando eu analisei essa posição, eu fiz isso de um jeito meio apressado, assim, eu não fiquei muito tempo analisando as posições, eu passei meio rápido, e isso é um erro grave. Porque quando você está analisando uma posição tão complexa como essa, que aqui eu já estou sacrificando uma qualidade, né? É importante você pensar nos lances humanos da posição. Tipo assim, o que seria uma jogada humana para as brancas? Porque, claro, torre H1 é um pouco... Tudo bem, é o melhor lance do computador, mas é um pouco estranho, né? E aí tem esse D5. F3 é o lance mais humano. Ele ganha um tempo atacando o bispo e vai pegar a qualidade aqui em A8. Ok. Então, quando ele jogou F3, esse eu tive certeza que estava fora da minha preparação. E aqui foi quando saiu mesmo. Então eu pensei muito tempo, acho que eu pensei quase uns 15 minutos nessa posição, mas eu não consegui encontrar a resposta certa para os problemas da posição. E é interessante porque no vídeo do Rafael, ele
Acho que ele comenta assim que ele não tinha muita certeza do que eu tinha deixado passar na posição pra ficar. Que depois que eu vou errar aqui e vou ficar perdido, né? Mas então eu vou mostrar o que eu tinha analisado. Assim, quando ele jogou F3, eu tive uma sensação muito forte de que eu tinha que jogar bispo D5. E com isso bloquear aqui, né, o acesso dele ao peão de D6. Então eu pensei, bispo D5 tem muita cara de ser o lance. Porque depois se ele tomar em A8, dama por A8 e eu não tô perdendo o peão de D6. Mas tem um problema na posição. E aqui é interessante a gente entender. Eu queria mostrar essa partida também, porque ela é um exemplo bom de por que não é tão bom você acompanhar a partida com o computador. Porque assim, o computador aqui, se você ligar, ele vai mostrar que bispo D5 é o lance, e aí tá igual ou ele gosta um pouquinho para as pretas. Porque contra bispo D5, ele vai dar a seguinte variante: cavalo por D5, e D5, F4, né, tocando no cavalo, cavalo G3, torre H1, cavalo por E2, torre E2, aí ele dá um lance como dama D7, por exemplo, tocando a linha H3, e ele fica num 0,20, 0,22 ali, que é assim, é uma igualdade na prática, mas ele gosta um pouquinho das pretas. Só que tem um detalhe, tem um lance que o computador não considera. Ele dá o cavalo por D5 direto aqui. E aí pode parecer estranho, né? Você pode pensar, pô, mas essa variante é simples de ver, né? Para um grande mestre, para um jogador de 2.400. Cavalo por D5, ED, troca umas peças ali, dama D7, o preto tá bem, tá com peão a mais ainda e tá tirando as peças. Mas essa não foi a sequência que me incomodou na partida. O que me incomodou aqui é que ele tinha um lance muito chato, que era esse. Torre HG1. E ele me falou depois da partida que ele ia jogar isso, inclusive, torre HG1. Essa jogada ela é muito boa, porque ele tira a casa G3 do cavalo, então ele se prepara para tomar em D5 e fazer F4, sem eu ter essa manobra de cavalo G3 e trocar em E2. E esse foi o principal problema que eu não consegui solucionar nesse momento crítico da partida. Mas o computador ele não entra nessa posição porque ele vê a jogada das pretas agora, que é um lance que eu fiquei procurando por 15 minutos e não encontrei. Então, se você quiser, pode até usar de exercício, pausar e pensar um pouco como você jogaria de pretas aqui, porque é uma jogada que para mim é bastante surpreendente. Mas o que eu calculei? O que eu pensei foi o seguinte: quando ele joga a torre HG1, aí não tem jeito, aí eu vou ter que tirar a torre. Então eu tiro, torre B8, cavalo por D5, aí D5, só que agora vem F4. E, e aí é diferente, eu não tenho o cavalo G3 aqui. Então ele tá ameaçando tomar em H5 e depois jogar F5. Aí é uma situação completamente diferente, né? Tipo, vamos supor, torre C8, bispo H5, GH5, F5. Porque agora as brancas têm um ataque real na ala do rei chegando, né? Ele vai ter um ataque aí muito perigoso com esses peões avançando em cima do meu rei. Ah, e não é nenhuma questão de assim, eu preciso tirar a torre. Na verdade não é isso, né? Eu não preciso tirar a torre. Só que eu tenho um problema que é o seguinte, eu gostaria de tirar o bispo, eu gostaria que ele não... Porque a ameaça dele não é tomar em A8, por incrível que pareça. A ameaça é tomar em D5 e jogar F4. E aí eu pensei, tá, mas eu não tenho como tirar o bispo, porque se eu tirar ele toma em D6. Ou ele toma em A8 e depois ele toma em D6. Então eu fiquei nesse impasse, não consegui encontrar a jogada aqui, que é um lance que eu acho bem bonito. Cavalo F4. Essa jogada nem passou pela minha cabeça, é um lance muito forte. É por causa desse cavalo F4 que o computador não considera a torre HG1, porque ele já tá vendo que tem cavalo F4. Mas para mim na partida era muito mais difícil. E isso garante a vantagem das pretas. É um desvio muito bonito, inclusive. Afinal, se joga bispo F4, dama por B6, né? E outro detalhe importante é que se ele joga. É que bispo F1 leva bispo F3, mas digamos que no próximo eu já tô podendo jogar a torre B8, porque agora se cavalo D5 eu volto tomando de cavalo, e aí eu trago o cavalo de H5 para D5, que é uma casa excelente. Então a melhor variante para ele seria agora jogar cavalo por A8, só que aí eu tenho esse intermediário, cavalo por E2 check, dama por E2 e dama por A8. E essa é uma posição excelente para as pretas, né? Já dá uma vantagem clara aqui, realmente, os dois bispos são muito bons. Já tô ameaçando recuperar a qualidade em F3. Tem dama C6, torre C8, é muito fácil de atacar aqui de pretas, né? O rei dele logo vai ser um problema sério também. Então esse é o ponto. Aqui eu senti que bispo D5 era jogado. Talvez eu devia ter insistido um pouco mais, mas assim, sendo muito honesto, eu passei longe de pensar em cavalo F4. Foi um lance que eu nem considerei. Talvez, né, se eu usasse outro método, se nessa posição eu falasse, não, deixa eu procurar ideias mais malucas, ideias mais diferentes. Mas não passou pela minha cabeça. Então essa é a explicação. Por isso que eu não joguei bispo D5 aqui. Mas é o que eu disse, é mais difícil entender essas coisas quando você não tá vendo com o computador. Quando você tá vendo com o computador. Porque, por exemplo, o computador é que ele nem recomenda a torre H1 porque ele já viu o cavalo F4. Mas para um ser humano é um lance difícil de encontrar. Então, resumindo, aconteceu o seguinte: eu joguei bispo B7. E aí, qual é a diferença? Ele toma em A8, dama por A8,
E aí eu acho que tem também uma tendência que é o seguinte, quando você não está conseguindo enxergar direito a resposta de uma posição, você acaba se levando por uma variante inferior. Você acaba, não sei, por algo, pensando de um jeito muito otimista e fala, não, vai dar certo. Então o que, que eu deixei passar aqui? Eu pensei, bom, dama 8 eu tô atacando F3, só que ele toma em D6 ele tira a casa G3 do cavalo. É como se eu tivesse calculado o seguinte, se ele tomar em D6, cavalo G3 dá um duplo e quando ele jogar torre 1 para defender o bispo eu troco e recupero a qualidade. E aí tá ótimo para mim. Só que não, né? Cavalo G3, dama por G3. E eu acho até que assim, eu tinha percebido isso de primeira, só que depois eu acabei esquecendo, ou porque eu não vi nenhum lance mais, bom, vou jogar bispo B7. Esse foi o detalhe. E aí o problema a gente tá falando de uma posição muito tensa, né? Que já tem uma qualidade no ar, que é rocks opostos e tal. Aqui eu vou de uma posição de vantagem, que era onde eu teria que ter encontrado esse cavalo F4, né? Contra o torre G1 dele. Eu vou para uma posição que eu tô perdido na hora, porque agora é muito diferente, né? Sem o bispo em D5 eu tomei em F3, toma torre H1, só que essa posição ela é simplesmente horrível para as pretas. Por quê? Eu tô com um peão pela qualidade, mas ele tem a coluna aberta. E ele tem ideias como bispo D4 ou bispo C5, então eu vou levar um ataque. Não tem muito o que fazer, assim, as pretas estão realmente perdidas. E eu percebi. Então, assim, foi um momento um pouco difícil, assim, interessante, porque na hora eu percebi que eu sabia que eu tinha deixado escapar alguma coisa, porque eu sabia que eu tinha encaixado uma preparação contra o H3, que minha posição tinha que ser boa, mas eu não fui capaz de encontrar a resposta da posição para manter a minha vantagem, o lance fino que eu tinha que achar que era o cavalo F4. E agora saiu do controle, eu já sei que eu tô perdido também, tá caindo a 6, tá tipo tudo meio no ar. Então eu percebi, que a posição realmente tá perdida e eu nem vi a jeito de resistir, assim, eu achei que eu ia perder rápido. Mas aí eu queria mostrar essa partida porque eu queria falar um pouco sobre defesa, né? Aqui começa um outro estágio da partida, que é tentar colocar uma resistência. Então, eu acho que eu acabei fazendo isso bem na partida, eu acabei defendendo legal. Então eu queria falar algumas coisas, né? Assim, quando a gente fala de defender uma posição, eu acho que a primeira coisa muito importante para você aprender a defender é entender que defesa no xadrez, isso vai soar filosófico, né? No xadrez, defesa é um exercício de humildade. É um exercício de humildade. Porque você precisa aceitar que você fez alguma coisa errada e agora tá perdido. Então você tem que entender que o adversário te superou de uma certa forma e ele já conseguiu uma posição ganhadora. Parece muito simples, mas para um enxadrista, xadrez é um jogo que tem muito a ver com ego. A maioria das pessoas sofrem para aceitar que elas estão perdidas, que elas estão muito piores e que não estão mais jogando para ganhar a partida. Eu acho que tem essa coisa também de querer jogar para ganhar e de repente você se dá conta que a sua posição já não oferece mais chances de vitória. Você está jogando só para salvar a partida. Então a primeira coisa é entender que realmente a sua posição ela já tá pior e já tá perdida, assim, né? Eu acho que aceitando isso é mais fácil, porque você tira um pouco da pressão de ter que ganhar uma partida. Como você vai ganhar uma partida que você tá perdendo, né? Que você tá perdido? Não tem lógica. E isso te leva também a perceber o seguinte: bom, tô perdido. Isso quer dizer que se o meu adversário jogar bem, eu vou perder a partida. Então, não adianta também você pensar que você tem um lance salvador, que você faz um milagre na posição, você vai fazer uma mágica, né? Porque muita gente, às vezes, pensa da seguinte forma: já que eu tô perdido, eu vou lançar um ataque, então, e já era. Se perder, perdeu, já tô perdido mesmo. Só que essa é uma postura, enxadristicamente falando, imatura, assim, né? É você não aceitar o destino, não aceitar que a sua posição é perdida e fazer alguma coisa estúpida, assim, destruir a posição rapidamente. E aí entra de novo o ego, porque é só uma questão de você poder falar depois, tipo, pelo menos eu perdi atacando, né? Eu não perdi sofrendo. Eu fiz alguma coisa, eu tentei virar o jogo, mas na verdade não é isso. Na verdade, isso aí é uma sabotagem, né? Você está destruindo sua posição usando de desculpa o fato de que, eu vou perder atirando, assim, eu vou perder tentando. E não é assim que funciona, né? Quando você tem esse tipo de postura, você só facilita o trabalho do adversário porque a sua posição fica ainda pior e ele ganha mais rápido. Então, apesar de parecer uma coisa melancólica, tem um lado bom nisso, né? Porque e foi algo que eu percebi com o tempo. Quando você aceita que a sua posição realmente é perdida e o adversário mereceu de certa forma chegar naquela posição ganhadora, ele te superou de alguma forma, fica mais leve, né? O seu jogo, você sente menos pressão porque você aceita que realmente
não tem o que fazer ali, né? Já tô perdido, vou perder se ele jogar bem. Então, sendo assim, o que resta? O que resta é colocar resistência. É tentar dificultar o trabalho do adversário o máximo possível, tendo em mente que mesmo isso pode não ser suficiente se ele mandar bem, se ele converter legal a vantagem. Se ele converter legal, parabéns também. Mas essa é a mentalidade, né? Eu vou colocar o máximo de resistência. Eu vou tentar resistir um lance, depois mais um lance, depois mais um. Na maioria das vezes, quando a gente fala de posições que já são perdidas, assim, dificilmente você vai ter um lance que resolve a sua vida. Tipo, você faz uma jogada, dá um golpe, acabou, assim, você tá ganho. Não é assim que funciona. Não, seria bom se fosse assim, mas não é desse jeito. A sua batalha ela tem que ser para sobreviver mais uma jogada, mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí sim, você vai tentando cansar o adversário também, né? Em vez de você cansar para se defender, você cansa ele para ganhar. Você inverte a lógica. Para mim, essa é a filosofia de defesa. Essa é a filosofia que eu uso quando eu tô defendendo posições piores ou perdidas, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante da psicologia no xadrez. Então, bom, fazendo essa introdução, aqui ele jogou torre H1, eu fiz cavalo G3, e ele jogou um lance que eu achei muito chato, que foi dama D3. Não dá para ele ir atrás do peão ali em A6, né? Porque eu tenho cavalo E2 cheque para ganhar o bispo. E se ele jogar rei D2, torre D8. Então ele vai ter que devolver a qualidade. Mas ele jogou dama D3, que eu achei muito chato. Né? Ele tá ameaçando um bispo C5 agora. Então, se eu jogo. Se eu não me engano, o Rafael falou que acho que o computador concorda que torre D3 é até mais preciso. Porque ele vai criar um ataque com a torre em cima da dama aqui, né? E o cavalo também agora tá atacado em G3, então. Sei lá, aqui a posição colapsa e cai a casa, né? Mas enfim. Ele jogou dama D3, que tá bom o suficiente. Aqui o ponto é que se eu jogasse cavalo F5, né? Se eu jogasse cavalo F5, ele tinha bispo C5. E esse lance era muito chato, porque esse dama por D3 é um final sem esperanças. E se eu jogar, por exemplo, dama F4, rei B1 e fazer um lance como torre C8 para tentar manter as peças, tem um golpe aqui bonito para ele. Dama D8. Torre D8, torre D8, bispo F8, bispo F8, eu tô levando mate, né? Nessa posição, ou perdendo a dama, ou as duas coisas. Mas então eu joguei dama C6. Pensei, bom, vou parar a ameaça de bispo C5 e tentar trazer o cavalo para F5 para pelo menos resgatar uma peça. Só que ele fez outro lance muito bom que foi bispo D4. Ao mesmo tempo ele cria duas ameaças, né? Ele ataca G3 e vai trocar o bispo em G7, que deixa meu rei mais vulnerável. Então aqui eu aproveitei para jogar cavalo F5. Se bispo D4, dama D4 e cavalo F5, ele tem dama F6. Por isso que eu joguei cavalo F5 direto, né? Porque agora ele tem um plano muito simples e direto aqui. Torre D2, torre D1 e torre D8 e mate. E eu não vi um jeito de parar essa ameaça. Assim, é muito forte. Ele pode começar com torre D8, inclusive, né? Trocar as torres e torre D1. E eu não via como segurar essa ideia. Por isso que eu joguei cavalo F5 para pegar a casa D4. Não dá para fazer tudo que eu queria, né? Eu queria não ter que trocar os bispos de casas pretas, mas ele me obrigou. Então, isso é outra coisa importante de aceitar quando você está defendendo também, que é assim, você não pode ter tudo que você quer. Não adianta. Ah, eu queria ter o bispo, eu queria manter o bispo, trazer o cavalo para F5, jogar a torre em C8, criar contra-jogo na dama, eu queria fazer tudo isso, mas não dá. Então você tem que fazer o que é possível na sua posição. Você já tem uma posição muito delicada, não tem por que passar do limite, né? Exigir mais do que a posição pode te dar. Ele jogou bispo G7, rei G7, fez outro lance muito bom, que foi dama E4. E aqui, assim, as coisas vão ficando cada vez piores, né? E eu não quero trocar as damas, mas por outro lado eu também não quero que ele jogue dama E5 e dama F6 aqui e enfie a dama em F6, porque foi para isso que eu joguei cavalo F5. Então o que eu fiz? Torre C8. É um lance triste de fazer, porque eu sei que a troca de damas leva para um final onde eu tenho um peão pela qualidade, mas as brancas devem estar ganhas, muito provavelmente. E de fato é o caso. Mas, novamente, é fazer o que você pode com os recursos que você tem, né? Eu não tenho como resolver tudo, porque ele tá ameaçando dar um cheque ali em E5. E aqui eu pensei, bom, tudo bem, eu vou para esse final. Eu tenho pelo menos uma ideia de resistência, que é tentar jogar um H6 aqui, para escapar dessa esse peão que prende toda a ala do rei, né? E quem sabe eu consiga avançar um dia os peões na ala do rei, porque ele tem um 3 contra 2 na ala da dama, mas tá longe ainda para ele criar um peão passado. Então eu achei que esse final eu tinha alguma chance. Né? Se eu tivesse tempo de jogar H6, de repente soltar a posição um pouco, eu podia ter algumas ideias. E aqui eu queria falar o seguinte, que
Bom, acho que ainda não, vou guardar pra falar um pouco depois. Então, assim, eu falei, se for pra entrar no final, vou entrar, ok. Ele tinha a oportunidade de entrar no final, e isso era ganhador pra ele. Ele podia jogar dama por C6, torre por C6, torre D7, a gente viu essa linha. E aí H6 era a minha ideia, né? Se G por H6, eu queria jogar cavalo por H6, voltar o cavalo para H5 e F5, quem sabe jogar G5, rei G6, F6, E5, tentar avançar. Mas tem um detalhe aqui, quando H6, as brancas têm H4. Esse é um detalhe bem importante, ele reforça, ele mantém o peão em G5. E se cavalo por H4, G por H6, rei H6, torre F7, só que tá bem perdido porque agora eu fiquei com os peões todos quebrados ainda. E se H5, aí ele joga torre E4. Aí sim, essa posição dá pra ver que ela tá bem tecnicamente ganha, né? Ele tá defendendo muito bem é, o ponto H4 e agora é uma questão de tempo até ele criar um peão passado ou abrir a ala da dama, né? Ele pode jogar tipo C3, rei C2, B3 e C4, ou ele pode fazer um A4 aqui pra debilitar minha ala da dama. Então essa seria com certeza um final tecnicamente ganho para as brancas, sem dúvida. Porém, surge um outro problema também para as brancas aqui, um problema que é mais psicológico. É claro que a troca de damas parece muito ganhadora, só que também parece muito atrativo jogar pro mate, né? Porque ele tem aqui as casas pretas fracas em volta do meu rei, principalmente a casa F6, ele já estava de olho nessa ideia. Então, ele tem uma escolha que psicologicamente ele fica dividido entre, bom, vou para um final, que eu sei que muito provavelmente está ganho, mas eu vou ter um trabalho técnico ou eu tenho que dar mate, que também parece muito atrativo. E aí ele decide ir pelo mate, porque esse parece o caminho mais curto, né? Então ele não troca as damas aqui, ele joga dama E5, rei G8 e torre E2. Prepara para ele precisa defender o mate em C2, né? Não dá para jogar dama F2 direto. Mas torre D2 era mais preciso, a gente vai ficar claro por que na partida, né? Então ele jogou torre E2 e ele tem ainda o mesmo plano que me incomodou alguns lances atrás: dama F6, torre de D2 e torre D8. Então, assim, aqui entra em ação aquilo que eu falei de você tentar sobreviver um lance mais, assim, e não tentar resolver tudo de uma vez. Eu não tenho como salvar a posição nesse ponto, mas eu tenho que tentar resistir da melhor forma possível. Então ele tem esse plano de dobrar na coluna D, eu tenho que encontrar uma forma de tentar dificultar esse plano, pelo menos. E aí eu joguei cavalo E7. Esse é um lance defensivo muito bom, porque agora o cavalo vai para D5. E, e assim, eu senti que a partir desse ponto ele começou a ficar um pouco mais inseguro, ele começou a ficar um pouco mais ansioso, assim, mais. Né, assim, você sente que a pessoa fica um pouco mais agitada, tipo, que de repente a posição vai dar um pouco mais de trabalho do que ele imaginava quando o cavalo chega em D5. Ainda assim, parece que as brancas estão ganhas e ainda assim, e com certeza ele tá ganho aqui também. Mas aí eu quero chamar atenção para esse ponto. Quando você coloca uma boa resistência, também tem um efeito sobre o adversário isso. Muitas vezes o adversário espera que ele vai ganhar fácil a partida. E quando ele percebe que está demorando mais lances do que ele imaginava, é o momento onde começam a surgir os erros, ele começa a ficar mais afobado, vem o apuro de tempo. Então começam a surgir outros fatores que atrapalham a conversão dessa vantagem. Por isso que é importante você desenvolver uma boa resistência, saber defender, saber oferecer o máximo de resistência possível nas partidas. Isso salva muitos pontos. Por exemplo, aqui é uma situação que eu ainda estou perdido. E a gente vai ver como que essa partida termina. Então aqui ele tinha uma ideia ganhadora que era dama D6. Esse era um lance bem fino. Se dama C4, que é o que eu tenho que jogar para não trocar as damas, ele faz um torre F2. E agora as pretas estão perdidas basicamente porque tá atacando E7 e A6, né? Então vai cair alguma coisa. Mas ele jogou H4, que parece, de um ponto de vista lógico, uma continuação muito natural. Por quê? Como o cavalo tá ficando longe da ala do rei, que eu vou pôr o cavalo em D5, ele pode quebrar ali na coluna H. Ele ainda tem um plano também de atacar pela coluna H, tem isso. Então eu joguei cavalo D5, ele fez torre H2 primeiro. Aqui é um momento que eu acho que talvez um jogador um pouco mais experiente teria feito o lance que o Leitão adora, rei B1, né? Ele fala, sempre joga esse rei B1. A gente vai ver que também teria sido uma jogada útil se o rei já tivesse em B1. Agora, se ele faz H5 rápido, aqui eu tinha G por H5. E essa já é uma posição mais tensa. Não é tão fácil para ele recuperar o peão em H5. Porque torre H2 ele não tá ameaçando tomar em H5, porque ele tem o mate em C2. Então, assim, primeiro ele jogou torre H2. Aí eu fiz dama C4. Aqui, e assim, aqui eu já senti o seguinte. Eu comecei a sentir assim. Tudo bem, eu ainda devo estar muito pior, provavelmente objetivamente perdido.
Mas eu já tô sentindo que eu consegui desacelerar um pouco as ideias dele, porque assim, o plano que ele achava que era o que ia ganhar na hora a partida, que era entrar pela coluna D, não deu tempo, porque eu consegui trazer o cavalo para D5. Então agora ele já tá sendo forçado a achar uma outra ideia, e ele tá tentando ir pelo outro lado, então ele já teve que mudar o plano. Ele tá gastando tempo também nesse processo, então, né, ele tá ficando com menos tempo, ele pode estar ficando um pouco mais ansioso para tentar ganhar logo a partida, e eu tô começando a criar algumas ameaças. Então, pelo menos do ponto de vista psicológico, eu tô começando a ter um pouco de iniciativa aqui. Ele fez rei B1, agora sim, e eu joguei A5, com uma ideia bem simples que era A4 e A3, né? E criar debilidades na ala da dama. Mas percebam como, assim, psicologicamente já começa a parecer um pouquinho chato, porque as brancas já estão tendo que lidar com ameaças. Assim, quando entrou nessa posição, só ele jogava, só ele tinha um plano, que era o plano de dar mate ali pela coluna dele. De repente, aquele plano não deu certo, agora ele já tá tendo que lidar com ameaças do adversário. E aliado somando a isso, ele teve a possibilidade de entrar no final que só ele ia jogar, trocando as damas, mas ele não entrou porque ele confiou na ideia do mate. Então tem também esse tipo de frustração, às vezes, de putz, eu tinha um caminho muito mais fácil, não entrei porque achei que eu tinha visto uma sequência ganhadora e agora já tô me complicando aqui. E isso vai atrapalhando a concentração muitas vezes. Então ele jogou torre C1, que é um belo lance profilático. Ele super protege C2, então agora essa ideia é renovada, né? Esse H5 aqui, porque aí sim ele vai conseguir tomar com a torre. E eu joguei torre C5, que para mim pareceu um lance ok, ainda seguindo o princípio de tentar criar um incômodo para ele, né? Eu tô criando umas ameaças aqui em cima da dama. O computador, ele gosta mais de A4. Só que para falar a verdade aqui, eu achava que depois de A3 eu devia estar perdendo, assim, porque eu achei que meu ataque era muito lento. Por exemplo, B4, H5. E aí, se G por H5 e torre H5, que agora ele não tem problema porque C2 está defendido, B por A3, as brancas têm uma ideia tática bonita. Torre por H7, rei por H7, torre H1, e aí ou dama H8 ou torre H8 mate, né? Então eu preferi tentar manter ele ocupado com torre C5, porque a minha ideia agora é que se ele joga H5, eu tenho dois recursos que eu posso tentar. Ou dama por A2, rei por A2, cavalo B4, depois eu tomo a dama aqui, né? E essa posição, por exemplo, a máquina já dá igualdade, para falar que tá equilibrado. Ou posso jogar cavalo B4 direto, que ameaça mate a dama. Esse é até mais interessante, assim, quando dama B8, torre C8, e para não perder, ele tem que jogar B3. Torre por B8, BC4, BC4. Também é uma posição que ele dá equilíbrio. Mas aí vejam como já mudou totalmente o caráter, né, da partida. Aqui já tá igual já. Então ele jogou dama D6. Eu voltei a torre para C8, né? Eu também não tenho por que não repetir. Se ele voltasse essa dama... Assim, se ele voltasse a dama para E5, com certeza eu ia jogar torre C5. Porque eu ainda tenho consciência que minha posição é perdida. Só que aqui a gente já tava ficando com pouco tempo. E aí, eu acho que é uma junção de todos esses sentimentos, assim, uma certa frustração, uma ansiedade, né, de querer ganhar a partida logo. Ele acabou perdendo um pouco a paciência, porque ele podia ter jogado ou dama D7, ou dama E5 e repetir, ou ainda tinha dama D7, que é um lance muito forte, e esse é bem preciso mesmo. Ele ameaça agora jogar um lance como torre F2, assim, e cavalo B4, B3 mesmo, né? Não tem nada. Só que ele acabou perdendo a paciência. Esse é um lance bem sutil. E jogou H5. E eu já tava de olho, eu já tinha percebido que quando ele fizesse H5, eu ia ter G por H5, né, para deslocar a torre da segunda fila. Ele ainda tem dama D7 nessa posição, né, ainda era certo, mas aqui eu vou concordar com o comentário que o Rafael faz na análise da partida no canal dele. Ninguém joga H5 para depois fazer dama D7, né? Então ele jogou torre por H5. Só que isso já muda totalmente, assim, isso já altera totalmente a avaliação da partida, porque eu jogo cavalo B4, ameaço mate em A2, ele tem que jogar B3, e aí dama C3. E de repente a posição já está muito delicada para as brancas. Porque além de estar tá ameaçando o cavalo por C2, eu tenho A4 e A3 chegando. E isso é muito forte. Na partida, eu achei, e eu tenho a impressão de que ele também estava contando com isso. Eu achei que ele estava pensando em dama H2 aqui. Porque dama H2 a princípio parece um lance muito bom, né? Ele defende C2 e tá caindo H7. Só que tem um problema. Eu jogo cavalo D3 e ganho na hora, né? Ameaço o mate em B2, que ele não tem como proteger, e se C por D3, dama C1 mate. Então aqui ele ainda fez um lance certo que é G6, né? Só que já é uma jogada meio assim, feita de um jeito, digamos, para
ele agora já mudou, né? Aquela relação é ele que tá tentando sobreviver. G6 é um lance meio nesse sentido. H por G6. E aqui ele errou. Essa posição ainda é igual. As brancas tinham duas formas de manter o equilíbrio. Uma delas era jogar dama E5, que é um recurso bem fino, né? É, se jogar. Deixa eu entender aqui. Se G por H5. Ah, sim. Esse não dá porque torre G1, né? Se rei H7, dama por H5. Se rei F8, dama D6, rei E8, torre G8. Então é isso. Então tem que jogar dama por E5, torre por E5 e aí torre B8. E aqui dá igualdade o computador, mas assim, eu já acho que é muito confuso por causa desses três peões passados, né? Já, assim, eu gostaria de estar jogando de pretas isso aqui. É questão de trazer o rei para E7 e começar a disparar os peões. Agora ele tinha um mecanismo legal de empate que era a torre H6. Esse é bem interessante, porque quando o cavalo por C2, ele tem esse recurso aqui, torre por G6. FG6, dama por E6 e vai rolar um perpétuo, rei G7, dama E7, porque ir pra coluna H é muito perigoso sempre, né? Levar a torre H1. Só que ele jogou torre por B5, né? Ele jogou o G6 já com essa ideia de torre por B5 para depois ter torre B8 aqui, para trocar as torres. E assim, mesmo que ele tivesse torre B8, eu acho que o final a essa altura já ficou bem mais complicado. Mas eu tenho cavalo por C2. Só que é engraçado que vocês. Tipo, aqui a gente tinha, sei lá, uns 5 minutos cada um. E eu comecei a calcular. E eu já tava contando com o cavalo por C2 nessa posição, quando ele jogou G6, né? E eu tava pensando o seguinte, pra vocês verem como são as coisas. Ele jogou torre B8. A princípio, o que eu tinha pensado? Tá, se ele jogar torre B8, eu vou ter aqui um cavalo A3. Dama por A3, dama D3, rei A1, dama D4, e eu garanto um empate, né? Porque se dama B2 eu troco as damas e torre B8. E se ele jogar rei B1, dama D3, empata. Mas aí eu comecei a olhar um pouco mais a posição, isso antes de tomar em C2. Comecei a olhar um pouco mais, aí eu falei, putz, peraí, cavalo por C2, eu tô dando mate em A1, né? Tem dama 1 mate. Eu não tinha visto, não tinha me dado conta ainda. Eu tava. Pra vocês verem como tem essa coisa também da mentalidade, que é você tá pensando de uma forma defensiva. Até então eu tava pensando num jeito de sobreviver na partida, né? De não perder imediatamente. E aí eu tava com isso tão na cabeça que eu tava pensando em dar um perpétuo, mas de repente eu olhei e falei, não, peraí. Tem essa coisa também de você às vezes identificar que o pior já passou, que agora é hora de jogar pra ganhar. E nem sempre é tão fácil, porque a gente fica meio condicionado a pensar que numa posição que você tá pior ou perdido você só tem um empate, né? Você não costuma considerar que você tem ainda uma chance de ganhar. E aí eu, assim, percebi que tinha um mate em A1, mas mesmo na linha com cavalo A3, as brancas perdem, né? Dama D3, rei A1, dama D4, rei B1, e dá pra jogar, por exemplo, dama cheque em E4 e cheque em E5 pra defender A5 e depois tomar em B8, é um final ganhador. Mas é ainda melhor dar o mate, né? Que foi o que eu fiz, porque no fim, ainda bem, eu respirei um pouco e percebi ali nessa posição que tinha o mate em A1. Aí eu olhei e falei, nossa, então quer dizer que aqui já tá ganho, né? Porque tipo, ele não tem como evitar dama 1, e se torre por C2, eu vou dar mate também. Então foi isso que aconteceu. Ele jogou torre B8 e aí dama 1 mate. Uma partida não é uma das que eu me orgulho mais de vencer, mas eu queria mostrar ela mais por essa questão da defesa. Eu acho que fica bem claro assim a minha filosofia de defesa no xadrez e por que eu acho que funciona, né? Pensar dessa forma. Então vocês podem ver que às vezes as coisas acontecem de um jeito que você não está esperando por causa de erros do adversário. Né? Eu estava só tentando resistir um lance a mais, um lance a mais, um lance a mais, para não perder rápido, porque a impressão que eu tive quando eu fiquei perdido era que eu ia perder muito rápido a partida. E, e de repente, né, as coisas foram dando certo. Eu fui assistindo um lance, um lance, um lance, e acabou dando certo. E também algo que eu já percebi com a prática, aí é uma sensação que eu tenho assim particular, é que no momento em que eu fico mais tranquilo nessas posições, é quando os meus adversários começam a errar. Então, por exemplo, mais ou menos por aqui, assim, eu vou dizer qual foi o momento que eu comecei a me sentir mais confiante. Foi aqui, quando eu vi esse cavalo E7. Não confiante que eu ia salvar a partida, tá? Porque eu sabia que eu tava perdido ainda. Mas confiante que eu ia conseguir resistir, né? Que eu não ia perder rápido. Então, quando chegou o cavalo E7, eu vi que H4, H5 não era tão rápido, que eu tinha G por H5, vi dama C4 e tal. E aí, ali eu pensei, não, realmente, essa posição eu vou conseguir dar uma resistência boa. Eu vou conseguir aguentar. E eu acho que quando você está defendendo, esse é o objetivo principal. Então, já aconteceu muitas vezes de eu perder algumas partidas
Mas no fim eu ficava até satisfeito com a minha defesa, porque eu dei muito trabalho para o adversário converter a vantagem. Eu acho que se você tem esse hábito de colocar muita resistência, você vai perder muitas vezes. Até porque não vamos esquecer que se você está perdido, se o adversário jogar bem, você vai perder. Mas você vai salvar muitos pontos, assim, porque muitas vezes os adversários ficam mais abalados, eles ficam mais desconcentrados e eles cometem erros naturalmente, como qualquer ser humano. Então, você colocando bastante resistência aumenta muito a chance de conseguir aproveitar esses erros, né? E foi justamente por aqui, assim, que eu também comecei a sentir uma certa insegurança nele. Porque o caminho que ele achava que era reto para ganhar, que era só entrar pela coluna D, não dava certo. Então, ele teve que achar outro caminho. Mas isso já dá essa sensação de começando de novo a partida, né? Tendo que fazer tudo de novo depois de ter ficado ganho já. E eu acho que tem um peso bem importante mental o fato dele não ter trocado as damas, quando ele podia ter trocado as damas e entrar num final bem tranquilo. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre defesas dessa partida do Shatter Masters. Espero que vocês tenham gostado das explicações. E é isso. Como sempre, se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal se não tiver inscrito, para continuar recebendo essas análises. E é isso. Acho que agora acabaram as partidas do Shatter, apesar que eu poderia mostrar todas, mas tem outras também de outros torneios que eu gostaria de analisar. Então, é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.